Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das equações de segundo grau. Equação de segundo grau tem esse tipo aqui, ó, y igual a x quadrado mais bx mais c. Isso aqui pode ser também escrito como sendo f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Pode ser escrito p de x, f de x, qualquer uma das letras. Isso aqui é uma função do segundo grau. E como que nós resolvemos a equação do segundo grau? Pessoal, resolver a equação do segundo grau significa que nós vamos encontrar a raiz da equação do segundo grau. E para encontrar a raiz, nós usamos o Bhaskara, que a gente chama lá até de tia Cotinha, né? Que é a tia Cotinha que ensinou a gente a fazer. Ó, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E para calcular as raízes, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse é o famoso Bhaskara. Aqui me dá duas saídas, onde tem o x1 e o x2, sendo o x1 uma raiz e x2 outra raiz. Pessoal, falando graficamente a respeito da equação de segundo grau, a gente vai ter, ao total, 6 possibilidades. A primeira delas é a seguinte. A gente tem o cartesiano e eu vou colocar assim, ó, o delta maior que zero. Se o delta for maior do que zero, quais as possibilidades que eu vou ter? A primeira possibilidade, se o a, que é esse carinha aqui, ó, se o a for maior que zero. Se o a for maior que zero e o delta for maior que zero, nós vamos ter que a primeira raiz vai ser diferente da segunda raiz. Então, graficamente, vai ser nesse formato. Vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Sério, professor? Sério. Claro que essa parábola pode ser tanto um pouquinho para frente, quanto um pouquinho para trás, quanto no meio, mas é assim que é o formato dessa parábola, quando o delta é maior que zero e quando o a é maior que zero. O a é esse carinha aqui. Então, nós temos que o x1 é diferente que o x2. E também vai ter, na segunda possibilidade, quando o a, nosso a, for menor. Aqui a gente tem o x, aqui a gente tem o y. Quando o a for menor que zero. Se o a for menor que zero, a única diferença que nós vamos ter vai continuar x1 diferente do x2, porém, vai ser uma parábola com cavidade para baixo. Vai cortar em dois pontos, da mesma forma que em cima, só que vai ser com cavidade para baixo. Eu costumo dizer que se o a é positivo, é sorrindo. Se o a é menor que zero, é negativo. Eu coloco que ele está triste. Então, vamos colocar aqui, ó. Se o a é positivo, é sorrindo. Se o a é negativo, então a gente coloca que ele é triste. Agora, pessoal, imagina que o delta é igual a zero. Se o delta for igual a zero, nós também vamos ter mais novas duas possibilidades, ó, colocando o x, colocando o y. Nesse caso, o delta sendo igual a zero, nós vamos ter que vai ter apenas uma raiz. Sério, professor? Só uma raiz? Como assim? Não é que vai ter uma raiz, uma única raiz. O x1 vai ser igual ao x2. Ainda são duas raízes. Porém, as duas raízes são iguais. Então, nesse caso, a parábola vai encostar lá no eixo x. Isso, a gente pode colocar que o vértice da parábola está para frente, que está para trás, que está aqui. Então, essa parábola tem vários lugares para estar. Mas ela é com cavidade para cima, porque o a é maior que zero, e o x1 é igual ao x2, cortando aqui o nosso eixo x. Na outra possibilidade, nós temos que o cartesiano tem o x e o y, aí continua com delta igual a zero, só que nesse caso com a menor que zero. O a menor que zero com delta igual a zero, o x1 continua igual ao x2, só que ela vai ser com cavidade para baixo. Esse é o segundo caso. No terceiro caso, nós vamos colocar com um delta menor que zero. Então o delta vai ser negativo. Se o delta for negativo, o gráfico desse cara, se eu tiver o x e o y, eu vou colocar delta menor que zero. Isso significa que o delta é sempre negativo. Se for negativo, o gráfico nosso, não importa se vai ter, se o a é positivo ou negativo, sempre vai estar flutuando. Ó. Se eu colocar o a maior que zero, o x1 e o x2 não pertencem mais aos reais. Se não pertence mais aos reais,
ela vai ser flutuando. Ela não corta o eixo X aqui, ó. Ela não vai cortar o eixo X porque não tem raiz real. E se o A é maior que zero, ela é sorrindo, então tá para cima e não corta em lugar nenhum aqui. Então ela pode estar para frente, pode estar para trás, pode estar para o lado. Aí depende do vértice que a gente pode até calcular depois. O mesmo pode acontecer se o A for menor que zero. Se o A for menor que zero, aqui sendo x e y, se o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, mesma coisa. O x1 é diferente do x2. O x1 e o x2, que são as raízes, não pertence aos reais. Se não pertence aos reais, está flutuando. Como o A é menor que zero, vai estar flutuando para baixo. E assim que fica a nossa função do segundo grau. Olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, o f de x é igual ao x ao quadrado mais 2x menos 3. E eu quero encontrar as raízes e eu quero saber como fica o gráfico dessa função. Pessoal, primeira coisa, a gente vai fazer esse gráfico aqui, para a gente resolver as raízes, a gente vai escrever ele no formato assim, ó, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Quem é o a aqui no caso? Ó? Quando não tem nada, é 1. Quem que é o b? É o 2. Quem que é o c? Menos 3. Então, vou escrever sempre embaixo o que é o a, o b e o c. Eu não vou ficar escrevendo toda vez a minha funçãozinha aqui. Eu só escrevo assim, ó, o a é igual a 1, o b é igual a 2 e o c igual a menos 3. Eu sempre faço isso daqui para não errar na continha. E agora, o que eu faço? Calculo o delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser igual. Quem que é o b? O b é igual a 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. É o 1 vezes o c. Abre parênteses, menos 3, porque tem o negativo. O negativo aqui a gente acompanha junto. Pessoal, no Bhaskara, o x não entra. Só vai entrar o númerozinho que está na frente. Então, toma cuidado aí na hora de fazer o Bhaskara, hein? Ó, esse carinha aqui, o delta, vai ser igual a 4 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Menos com menos dá mais. Então, o delta, nesse caso, igual a 16. E agora, o que a gente tem que fazer? Calculo o Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos b. Quem que é o b? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 2 vezes 1. Aqui, resolvendo, ó, aqui a raiz, nós temos que é 4. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos, 4 sobre 2. Vai abrindo duas saídas aqui para a gente. Ó. A primeira saída, o x1 vai ser igual a menos 2 mais 4 sobre 2. E o x2 vai ser igual a menos 2 menos 4 sobre 2. Essa continha aqui, ó, menos 2 mais 4, vai ser 2 sobre 2. 2 sobre 2. E aqui menos 6 sobre 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 3. Então, as raízes 1 e 3. O que esses valores aqui representam para nós no gráfico, falando graficamente? Aqui, ó, se a gente desenhar o cartesiano, o x e y, o nosso 1. O 1 vai ser a primeira raiz. Então, aqui, ó, 1. E a outra raiz? Menos 3, está lá atrás, ó, menos 3. O a da nossa equação aqui, ó, é positivo ou é negativo? É positivo. Então, se é positivo, ela está sorrindo. Então, essa parábola vai ser aqui, ó, com cavidade para cima. Está esboçado o gráfico. Agora, se a gente quiser continuar e identificar alguns pontos, a gente até pode. Ó. Por exemplo, a parte mais baixa aqui da minha parábola. Eu quero saber qual que é o valor do x aqui. E esse ponto aqui nós chamamos de vértice. E eu quero encontrar o x do vértice. Como que eu vou encontrar? Tem uma formulinha. Ó. O x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. Só isso, professor. Só x do vértice vai ser igual a menos b. Quem que é o b que a gente achou lá em cima? Ó? Aqui, ó. 2. Então, substitui lá. Menos 2 dividido 2 vezes 1. Ó, dá para a gente simplificar. E o x do vértice vai ser igual a menos 1. Então aqui, ó, esse valor aqui é menos 1. Pronto, está esboçado o gráfico. Encontramos as raízes. Mais uma coisa interessante para a gente falar
a respeito das raízes. A nossa função do segundo grau, a gente pode escrever ela em forma de multiplicação. Então, se a gente quiser transformar a nossa equação em uma multiplicação, sendo de segundo grau, a gente pode fazer assim, ó, A igual x menos x1 vezes x menos x2. Nós usamos isso aqui pra caramba lá na fatoração. Então, a gente só substitui aqui as raízes e aí a gente transforma uma equação que é linear numa multiplicação. Vamos fazer o teste? Olha só, eu vou substituir a primeira aqui, ó, a primeira raiz e a segunda raiz. No caso, ó, o sinalzinho negativo aqui tem que prevalecer, hein? Ó, o A, quem que é? Eu vou escrever o nosso f de x no formato A vezes x menos x1 vezes x menos x2. O A, quem que é? Ah, o A, a gente achou lá em cima, ó, é o 1. Então, substitui 1. F de x igual a 1. Quem que é a primeira raiz? Ah, a primeira raiz a gente encontrou que é 1. Então, x menos da equação 1. Quem que é o segundo? Menos 3. X menos da equação menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, a nossa equação do segundo grau, em forma de multiplicação, o 1 eu não preciso colocar, vai ficar x menos 1 vezes x mais 3. Sério, professor, que isso daqui é aquilo lá? É, olha só. Aplica a distributiva aqui, ó. Esse cara com esse cara e esse cara com esse cara. Chuveirinho. X com x, vou fazer aqui em cima, ó. X com x, x quadrado. X com mais 3 3x. Menos 1 com x, menos x. Menos 1 com 3, menos 3. E esse cara aqui a gente chamou de f de x, né? Olha só como vai ficar. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual ao f de x que a gente tem lá em cima. Ó. Exatamente igual. Professor, mas eu sempre vou ter que fazer o Bhaskara? Claro que não. Olha só, imagina que eu tenho aqui uma equação desse tipo aqui. Ó. 2x ao quadrado menos 8 igual a 0. É uma equação de segundo grau, porque o x está ao quadrado. E eu quero já achar a raiz direto, porque eu já coloquei o zero. O que a gente vai fazer? Passa para o outro lado, x ao quadrado igual a 8. Pego o 2, passa dividindo, o x ao quadrado igual a 8 sobre 2. Isso nos dá que o x ao quadrado é igual a 4. E aí eu extraio a raiz quadrada. Para tirar o quadrado desse lado, extraio a raiz quadrada do outro lado. Igual a 4. Aí nós temos que o x é igual a 2. E essa é a resposta. Tá certo isso aí, professor? Claro que não. Por que que não? Olha só, substitui 2 aqui dentro. Se eu substituir 2, vai ficar... Substituindo, eu vou fazer de outra cor. Vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 8. Aí aqui vai ser 8, que vai ser menos 8, que vai ser igual a 0, 0 igual a 0. Bateu com a resposta. Mas olha só, coloca aqui dentro menos 2. Ah, professor, então tem que colocar menos 2 lá embaixo também. Porque, ó, aqui 2 vezes menos 2, que é o menos 2 ao quadrado. 4 também. Então, ó, também vai dar certo a nossa resposta, que é 8 menos 8 igual a 0, 0 igual a 0. Ah, então, ó, não esquece de colocar, quando tiver a equação, mais ou menos nas raízes. Essa é a resposta do nosso exercício. Aí sem calcular Bhaskara. Mas, pessoal, se tiver uma equação desse tipo aqui, ó, 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Tá faltando o C aqui, ó. A gente tem o A e tem o B. Aqui também não vai precisar fazer o nosso amigo Bhaskara, nossa tia Cotinha. Porque, ó, coloco o 2x em evidência. Porque eu tenho 2x aqui e tenho 2x aqui dentro. Então vai ficar 2x em evidência. Quem que eu tenho que colocar aqui para voltar ao que era antes? Ah, se eu já tenho 2x, falta só um x para virar x ao quadrado. Então coloca x. Quem que eu tenho que colocar aqui na frente para voltar ao que era antes? Ah, eu já tenho 2x. Que número multiplicando que vira esse? O menos 2. Então menos 2 igual a 0. Aplica a distributiva. Ó. 2x ao quadrado menos 4x. Então voltou ao que era antes, está certo. Para essa conta ser zero, eu gosto de falar assim, para essa conta aqui ser zero, ou esse número tem que ser igual a 0, ou esse número tem que ser igual a 0. Para esse número ser igual a 0, 2x igual a 0, ou x menos 2 igual a 0.
Esse carinha aqui, ó, mesmo que eu passe dividindo, o x vai ser igual a 0 sobre 2 e o x é igual a 0. Nesse caso aqui eu passo 2 para o lado de lá, x igual a 2. Então a gente tem que as raízes na equação, o x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 2. Tanto faz a ordem aqui, não tem diferença nenhuma. Mas a gente resolve sem fazer o Bhaskara. Olha o outro exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó. 4x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Vamos calcular o delta desse cara? Ó, o A eu sei que é igual a 4, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 4. Se eu fizer o delta, vai ser B ao quadrado menos 4AC. Aí o delta vai ser igual. O B vai ser o menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o nosso A, que é 4, vezes o C, que também é 4. Aí o delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, 25. Menos com menos vira mais, hein, pessoal? Aqui, ó. 4 vezes 4, 16 vezes 4, menos 64. E aí, se a gente fizer essa continha aqui, vou fazer do ladinho aqui, ó. 64 menos 25. Aí não dá, empresta 1. 14 com 5 dá 9. O 5 com 2, 39. Só que é negativo. Então, o delta vai ser igual a menos 39. Menos 39, a gente sabe que é uma equação que não vai ter solução no campo dos reais. Ela vai estar flutuando. Agora eu pergunto, vai estar flutuando para cima ou para baixo? Ah, só olhar o A. O A é positivo. Então, ela é sorrindo para cima. Só que agora, aí que tá. Se a gente colocar no gráfico, no cartesiano, se eu chamar aqui de x e y, ela vai estar desse lado, vai estar desse lado ou vai estar desse lado. Porque ela tem 3 possibilidades aqui para a gente estar. Olha, pessoal, aqui o ponto mais baixo do gráfico, se a gente pegar, é o x do vértice. Então, se eu achar o x do vértice, eu sei se vai estar para frente, para trás ou para o outro. Então, ó, x do vértice, vamos calcular. O x do vértice, a gente sabe que vai ser igual a menos b sobre 2a. Aí o x do vértice vai ser igual. Esse carinha aqui, ó, o b, quem que é? Menos 5. Então vai ficar menos, abre parênteses, menos 5 sobre 2 vezes 4. E o x do vértice vai ser igual 5 sobre 8. Precisa fazer a conta? Não precisa fazer a conta. Esse carinha aqui é só para a gente saber se vai estar para frente ou para trás. Como deu um valor positivo, vai ser o caso que ele está para frente, o x é positivo. Então, se a gente for esboçar esse gráfico, como ficaria? Pessoal, esse gráfico ia ficar assim, ó. Se a gente for colocar o gráfico aqui, o cartesiano, a gente tem que aqui é x, aqui é y, e aqui concavidade para cima, porque o A é positivo, e nós temos que não vai encostar, porque o delta é negativo, e vai estar para frente. Então, esse gráfico vai ficar aqui assim, ó, flutuando para cima, e o nosso x do vértice aqui vai ser positivo. Esse valorzinho, 5 sobre 8. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.